Consegue me ouvir bem? Sim. Posso começar, Marizinha? Perfeito, só vou dar boa noite, tá certo? Boa noite a todas e a todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença de hoje nesse fórum tão interessante que vai ser. Muito obrigada a Dalet por ela ter aceitado participar do nosso fórum. A Dalet é de casa, né, Dalet? E aqui é o resultado da dissertação dela, orientada pela professora Mônica. E é muito interessante, sempre é muito interessante falar das intertextualidades. Então, Dalet, você pode começar, tá certo? Obrigada, Marisa. Boa noite a todos e a todas. Antemão, eu quero pedir desculpa por qualquer instabilidade na minha internet, porque eu estou no trabalho. Então, se minha voz falhar a imagem, ou então eu cair, eu espero que vocês me avisem, nem que seja por mensagem, para eu retornar ou então repetir. Eu até cheguei a comentar aqui com alguma colega que estava no chat, que não precisa esperar eu terminar para explicar, ou de explicar para você perguntar. A minha expectativa, de fato, é que a gente consiga dialogar e conversar sobre o tema. Apesar da dissertação já estar defendida, a gente sempre tem algo a melhorar. Você já termina pensando, nossa, está desatualizado. Eu tenho que fazer algo para atualizar isso aqui. Então, podem mandar todas as sugestões, certo? Vamos lá, né? A minha dissertação, ela terminou com esse título, Intertextualidades em Ambientes Digitais. A gente passeou por alguns títulos, mas fechamos nesse. E como a professora Marisa falou, eu tive a honra de ser orientada pela professora Mônica, então esse trabalho ele é em conjunto. Então, não gosto nem de falar que é minha dissertação, né? É sempre no plural, é nossa dissertação, certo? Então, vamos lá. O percurso da apresentação não está dividido como os capítulos da dissertação, mas eu tentei juntar para contemplar a parte principal, né, do conteúdo, mas dividido em alguns momentos aqui para não ficar tão extenso e ficar claro do entendimento. O primeiro momento é a introdução, em que eu vou apresentar algumas noções teóricas que foram importantes tanto para a linguística textual como para a nossa pesquisa, certo? O segundo momento, já vou entrar, de fato, no que a gente tentou trazer de inovador, que é a tecnodiscursividade e as suas relações intertextuais. No outro momento, será a análise de exemplo, então esse capítulo aí, 2 e 3, eles vão estar juntos, certo? E, por fim, a referência. Pronto, vamos lá. Né? De onde nós motivamos essa pesquisa, qual foi o ponto de partida, como foi esse diálogo que eu tive com a minha orientadora. Nós percebemos que teve um boom das interações nos ambientes digitais. E a gente começou a perceber que os textos produzidos online não aconteciam e não tinham as mesmas características dos textos produzidos fora do digital. Vamos refletir assim, certo? Então, começamos a perceber que eles se comportam de maneira diferente, e aí foi nesse momento que o protexto começou a andar com pesquisas pós-dualistas, refletindo sobre as características, os movimentos que acontecem de maneira diferente, certo? E aí nós começamos a pensar como explicar como as intertextualidades se manifestam nos ambientes digitais. Quais são as ferramentas que estão disponíveis, quais são as ferramentas tecnológicas que são partes integrantes desse texto. A gente sabe, eu até vou pontuar sobre isso de maneira mais detalhada, que o texto não é só aquela materialidade física, isso já está batido há um tempo, né? Mas a gente começa a perceber aqui também que nós fazemos textos por meio das ferramentas tecnológicas. E o fazer texto é dialogar e você conseguir marcar esse diálogo é a intertextualidade. Então, começamos a pensar que existe intertextualidade nos ambientes digitais e nós precisamos explicar como isso acontece, certo? Então, refletindo sempre nesse hibridismo humano-máquina no ambiente tecnodiscursivo. Então, aqui, né, para fazer esse estudo, nós precisamos fazer uma interface com a análise do discurso digital. E a análise do discurso digital, ela trabalha com o termo discursos digitais nativos, porque ele entende o texto como materialidade e texto em contexto como discurso. Então, eu precisei... Oi? Pode continuar.
Então, eu pensei assim, em um primeiro momento, nós temos que nos posicionar diante desse trabalho como não compreendemos, assim, discursos digitais nativos, porque para a gente não tem essa separação de texto e contexto, mas, na verdade, nós admitimos um conceito de texto que está lá em Cavalcante 2019 como unidade de coerência em contexto, não tem como separar uma coisa da outra, certo? Então, discursos digitais nativos, na dissertação está como textos digitais nativos. Então, e aí o que fica sendo esse discurso para a linguística textual, né? A noção de discurso é um posicionamento assumido no texto. Então, um texto, ele tem discurso, ele tem elementos históricos, socioculturais, certo? Então, é isso. E aí, assim, a intertextualidade, essas noções não são caras só à linguística textual, de modo mais amplo, mas a intertextualidade também, a partir do momento que eu só compreendo as intertextualidades dentro de um contexto. Porque, vamos supor, é aquela lógica da piada. Uma piada de hoje não vai fazer sentido, talvez, uma piada contextualizada para a nossa situação atual, política, talvez, não vai fazer sentido daqui a 20 anos. Se eu começar a falar, hoje em dia, se eu falar popcorn, ice cream, todo mundo entende. Daqui a 20 anos pode não fazer o mesmo sentido, as pessoas não vão recuperar com tanta facilidade. Então, a intertextualidade, ela é isso. Nós precisamos do contexto para compreendê-la. E nós temos aqui, então, essa definição do contexto como parte integrante do texto, certo? Então, assumimos também que o texto vai englobar o linguístico, essa questão sociohistórica, cultural e tudo mais, discurso também, mas ele vai ter o tecnológico hibridizado, certo? Aqui nós não vamos conseguir separar só o linguístico e só o tecnológico, vamos ver isso juntos, tá bom? Então, entrando já na tecnodiscursividade, até agora a gente estava tentando nos posicionar diante do texto, a Pavot ela vai desenvolver o conceito de compósito, como linguístico imbricado aos recursos técnicos, que são fornecidos pela máquina. O que seria o linguístico? Seria os elementos linguageiros, todas as linguagens, diversas semioses. E o técnico seria as ações digitais, como botões, retweets, as postagens, curtidas, todos esses elementos que as redes conseguem nos proporcionar, tá? Então, a Pavot, ela institui essas produções elaboradas dentro do ambiente digital, que junta o linguístico e o... Só um minuto, Ellison. Que junta o linguístico e o tecnológico como composto, ou então como tecnodiscurso. Para ela, esse é o tecnodiscurso, né? Mas Cavalcante vai dizer, lá em 2022, que não se trata de uma questão de texto ou de discurso dentro do meio digital, certo? Mas sim de um pressuposto. Todos os atos de linguagem se imbricam aos recursos tecnológicos que são fornecidos por uma máquina, tendo, assim, uma tecnodiscursividade. Então, não se trata de texto ou um posicionamento dentro de um texto, mas sim desse pressuposto de que os textos, os atos de linguagem estão embrincados com os recursos tecnológicos, a gente não consegue mais fazer essa desassociação. Eu vou ler aqui a pergunta do Ellison, ou então ele pode falar. Quer falar, Ellison? A pergunta é assim: como você situa o discurso que você falou, nessa definição de texto que você falou, e a relação de contexto? Essa pergunta, Ellison, ela já foi respondida por Cavalcante, e aí é o posicionamento que eu tomo. No meu trabalho, eu não me detenho a mostrar os discursos que estão, por exemplo, nos exemplos, eu vejo como posicionamento. Então, se eu tenho, vamos supor que eu vou fazer uma análise das falas do Bolsonaro. Lá eu vou ver um discurso extremamente religioso, extremamente conservador, em prol do que ele defende, que nós já sabemos aqui. Então, eu não me prendi a analisar discursos, eu me prendi a analisar como as intertextualidades funcionam nos textos que estão nos ambientes digitais. Então, o meu objetivo aqui é perceber como esses pontos de encontro entre os textos
se comportam, certo? É explicar isso. E aí, por muitas vezes, pensamos que teríamos que criar novos nomes, e não. Os processos já estabelecidos dão conta, mas assim, não é uma preocupação pontuar o discurso, mas o texto em si, em contexto, já engloba o discurso. E a relação de contexto é que eu não posso separar. Então, não tem como eu falar de texto separado de contexto ou discurso. Eles estão todos dentro do texto. O texto, ele abraça todos esses elementos. A professora Helena, por favor. Sim, né, Letícia, é muito importante que tu está trazendo aí, Ellison, tem a ver com o fato de que o discurso que é manifestado no texto, quando a gente faz uma análise interpretativa, a gente quer saber o que está sendo dito, né, o que está no discurso, né, o que está sendo dito. E quando a gente faz uma análise textual, a gente também se preocupa com o que está sendo dito, claro, né, com o discurso, com a interpretação que pode advir daquilo ali, mas a gente também está preocupado e essencialmente, e em primeiro lugar preocupado, em como é possível manifestar aquela ideia, né, aquela ideologia, aquele posicionamento que aparece no discurso, né, e isso é feito vendo o funcionamento do texto. Então, essa é uma coisa bem importante para a linguística textual, porque diferencia, né, o nosso objeto, vamos dizer assim, de análise, né, que não dá conta só da interpretação de uma hermenêutica dos textos, né, mas também de como é possível manifestar isso pelos textos, que é só pelos textos, né. Era só para complementar, Dalet, não perfeito, era... Perfeito, isso. Não, perfeito. Serviu bastante, professora, até para entender que é exatamente isso, não é uma análise interpretativa. Então, eu não cheguei a situar ou a pontuar os discursos, eu só tentei mesmo me posicionar dentro da linguística textual que faz interface com a análise do discurso digital. Então, eu não uso o termo discurso, porque, para mim, o texto dá conta dos termos que eu estou utilizando, certo? E aí, além disso, além desses termos, discurso relatado e tudo mais, ou discurso relatado não, de compósito e tal, a Pavot também vai trazer o termo tecnodiscurso relatado. E ela vai falar o que é o tecnodiscurso relatado, é basicamente, eu tenho o discurso, como ela chama, né? O discurso é em um espaço digital e eu consigo colocar em outro ambiente-alvo. Ela fala exatamente sobre isso. Ó. Um discurso de um espaço digital nativo ponte ele é encaminhado para um espaço digital nativo alvo, por meio de um procedimento automatizado de compartilhamento. Então, ela já assume que nós conseguimos enviar um texto de um lugar a outro por meio de botões. Então, nós começamos a refletir. Isso não seria intertextualidade, já que eu estou colocando pedaços de um texto em outro texto, ou então simplesmente fazendo uma transposição, mudando de ambientes digitais, certo? Então, para nós, os tecnotextos, assim como os textos produzidos fora do ambiente digital, lançam mão de textos produzidos anteriormente. Isso aqui a Pavot já assume, só que com as palavras dela, né? E a marcação do ponto de encontro dessas produções, nós chamamos de intertextualidade, certo? Então, não vamos nos deter no dialogismo, que é um pressuposto de que todos os textos dialogam entre si, mas sim de tentar perceber o ponto de encontro. E conforme esse ponto de encontro se comporta, é que eu vou ter o que eu chamo de uma citação, de uma paráfrase, de uma alusão, vindo do comportamento do ponto de encontro. Alguma dúvida, algum comentário até aqui? Tudo certo? Pode prosseguir, Dalit. Pronto. Então, entrando agora, de fato, na tecnodiscursividade e nas suas relações intertextuais, né? Como que nós vamos tratar aqui? Na perspectiva pós-dualista, compreendemos o fenômeno da intertextualidade na marcação de um diálogo estabelecido entre os tecnotextos e que serão sempre multissemióticos. Por que ele sempre será multissemiótico, né? É assim, o locutor, muitas vezes, ele vai julgar algo sobre o seu texto, mas nós vamos perceber que não, mesmo que eu acredite que eu usei somente a semiose verbal, por exemplo, eu fiz um tweet eu só escrevi um texto, mas nós vamos perceber que os elementos que estão ali transformam esse texto em multissemiótico.
sempre vai ter uma imagem, ou então você vai ter botões de cliques. Então, interliga semióticos verbais, visuais, táteis, que são referentes às ferramentas de ações digitais, sonora, sendo a última somente para alguns casos, óbvio, e podem ser analisadas como equivalentes, ou seja, não é o verbal é mais importante do que o tátil. Pronto. Mas é só um clique, sim, mas um clique de uma curtida ou a ausência da curtida, que a gente sabe que significa muita coisa. Então, todos os elementos serão analisados em igual importância. Quer falar, Marizinha? Foi só a discussão anterior que eu não quis te atrapalhar, Dalit, eu fiquei digitando, só para explicar melhor para o Ellenson, né, para contribuir com a discussão de vocês, né, para responder que o texto, né, ele já envolve o discurso, porque ele é constituído pela interação, né, que é sempre situado nessa prática social, né, e envolve essa multiplicidade de vozes e essa dinamicidade de contextos. Quando a gente diz contextos, já vem ideologia, né, crenças, os valores, tudo junto. Qual é a diferença para as teorias, né, que trabalham com o discurso, das análises do discurso para a gente? É que a gente não analisa os nossos textos a partir de uma formação discursiva, a partir de ideologias, mas sim a partir dos nossos critérios, né, dentro da linguística textual. Mas não quer dizer que o texto não engloba isso sim, só que a gente não vai, né, não vai fazer essa análise voltada para essas categorias discursivas, e sim textuais. Perfeito, Marisa. Pronto. Continuando, vamos lá. Novamente, alguém quiser falar algo, eu prefiro que ligue o áudio, levante a mão, porque às vezes eu não consigo enxergar o que está no chat, né? Porque eu fico olhando os slides. Vamos lá. Então, aqui, nossa constatação mais relevante, e é o que nós pretendemos, inclusive, seguir para o doutorado, é que a retomada de alguns textos é possibilitada pelo que já está previamente disponibilizado no próprio ecossistema. Os textos acabam se conectando não porque o locutor interpretou essa conexão, mas porque as ferramentas possibilitam reunir uma ampla gama de conteúdos e formas. Então, na última aula que eu tive com a Mônica, na pós-graduação, ela falou exatamente disso, de uma necessidade agora de trabalhar a intertextualidade de uma maneira mais ampla. Porque antes, para você fazer a intertextualidade, via-se como um comportamento intencional e proposital. Hoje não, você faz um compartilhamento e você está fazendo intertextualidade. Então, ela sentiu essa necessidade de ampliar, e eu lembro que eu até brinquei. Não, Mônica, a dissertação está pronta. Não vamos colocar isso agora, não. Vamos defender isso em projetos futuros, né? E nós vamos continuar isso por ela. Então, aqui, nós vamos defender que a retomada do texto específico ou a um conjunto de textos, esse conjunto de textos, não sou eu que estou falando agora, tá? É a de Ana Paula. A Ana Paula também está imbricada nesse projeto todinho. A retomada pode ser de um texto específico ou de um conjunto de textos dentro dos eventos anunciativos digitais, e elas podem ocorrer de duas maneiras. A maneira técnica. Como que é a técnica, Dati? É que a gente vai retomar por meio de recursos tecnológicos, como um botão, um compartilhamento, um clique, que são elementos fornecidos pela máquina. O outro vai ser o que nós já conhecemos, os anunciados multissemióticos, que você faz de maneira intencional. Por exemplo, eu vou fazer uma citação, eu pego uma fala da professora Marisa e eu coloco lá no meu Instagram com aspas e tudo. É um enunciado que eu estou criando, sem um compartilhamento, digamos assim, mas ele não é isolado das ferramentas digitais, apesar de acreditarmos, algumas pessoas acreditarem nisso, né? Pronto, vamos lá. Eu vou conseguir demonstrar isso ao longo dos exemplos. Ei, Dalit, Oi. Você falou ali que você falou das curtidas, não foi? Dos botões, né? Dessas ferramentas todas, né? Que estão por trás, né? Dos textos. Essas ferramentas, você poderia pensar na possibilidade dessa ferramenta ser um texto? Não. Só a curtida por si? Sim. Não vejo como só um texto, não.
Até porque quando a gente vai ver a transposição, Marisa, quando eu Sim. faço a transposição do retweet, por exemplo, se eu retuitei algo que a Marisa postou lá no Twitter, eu reposto no meu, aquelas antigas, ainda chama de Twitter, né? Vem junto as curtidas da Marisa. Então, não separa o texto. Então, curtida, comentário, eles vão compor o mesmo texto. A não ser que é a questão do tópico, né? Que a Mônica eu falava várias vezes. Se os comentários continuam, o diálogo da postagem, vamos chamar assim, né? Porque seria errado chamar de texto. Fazem parte do mesmo texto, mas tem gente que se separa ali, começa uma briga, começa a fazer não sei o quê, então nasce um outro texto dentro dos comentários. Mas não, a curtida eu não separo como um texto. É como se essas ferramentas, elas tivessem que fazer parte de um texto, né? Elas compõem aquele texto, mas não por si só, elas não têm uma independência para dizer, né, de circulação, para dizer que aquilo ali é um texto que circula só. Isso. É isso? Isso. Perfeito, muito bem, Dan. Precisa dessa ação humana para clicar, pelo menos, estamos pensando aqui em Twitter, o X e Instagram. As outras ferramentas, site GPT, eu sei que ele já faz algumas coisas, né? Mas ainda assim, com comandos. E aí, eu até, esses dias, gente, só um detalhe, falando de site GPT, eu ia deixar para contar essa história no final, lembrei super da Maiara. A Maiara tem medo de boneca. Por conta das histórias místicas aí que ela sofreu, né? Aí eu vou contar logo antes que eu esqueça. Esses dias eu estava no site GPT, e aí eu perguntei alguma coisa para ele, e ele falou assim, algo, não sei o que, a sua cachorra que morreu. Eu fiquei assim, eu te contei que a minha cachorra morreu. A Mel, ele mencionou a Mel, você quer a Mel. Aí alguma vez eu já mencionei a Mel para você. Ele me desconversou, gente. A Mel é a sua cachorrinha, fofinha, não sei o que faleceu. Eu fiquei assim, eu procurei no meu histórico de conversa se tinha alguma coisa que estivesse envolvendo. E ele simplesmente meteu a minha cachorra no meio. Gente, eu só lembrei da Maiara na hora. Eu fiquei, meu Deus, é o site GPT, a minha boneca. Como foi que ele soube da Mel? Ele não me explicou, Se você não tem conversa nenhuma e tu não insistiu? Não, eu fiquei com medo, eu saí. Medo, acredito não, Dalit. Mas eu vou voltar. Memória. Volte Pois lá e aí pergunte. eu falei assim, como você sabe da Mel? Aí ele, Mel é a sua... Eu lembro que ele meio que respondeu de outra forma. Ele falou assim, não falou, eu sei porque você já mencionou. Ele falou assim, Mel é a sua cachorra, assim, 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 nananana, alguma coisa do tipo. E eu... Mas eu não perguntei assim, me lembre, eu mesmo comecei a voltar nas minhas histórias para talvez eu tinha mencionado alguma coisa assim. Passa a imagem da Mel, né? Mas isso foi... lembrei, foi naquela época... Depois disso, eu até fiz uma foto dela naquele negócio do estúdio, né? Mas foi antes disso, não foi porque eu tinha mencionado, porque não, porque eu tenho já da foto. Fiquei assustadíssima, mas vamos lá, o conteúdo, né? Vai, a Lena quer falar, Lena? A Lena quer falar, professora? Agora eu vou falar uma outra coisa em relação à tua boneca, que é, muito provavelmente, o chat, o gerador de texto automático, ele busca não só no banco de dados da tua conversa com ele. Ele deve ter, de alguma maneira, com certeza, ele tem acesso a um banco de dados de outras postagens, outros momentos em que tu digitou, falou isso, né? E é por isso que ele tem essa informação. E ele talvez tenha desconversado porque era uma informação dispersa. E ele não conseguiu conectar muito bem ao que... Então, ficou esse efeito assustador aí, né? Mas... ele pode ter acessado alguma postagem minha, alguma coisa, até porque o meu site GPT, ele é logado com o meu e-mail, né? Então, pode ser que tenha alguma coisa no meu e-mail, algum rastro. Então, eu ter deixado algum rastro, claro. E ele pegou. Mas não era isso que eu ia falar. Esse foi só porque tu comentaste isso, né? O que eu ia dizer, eu já nem me lembro mais agora. Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Tá, das ferramentas. É que a gente está falando aqui de ferramentas curtir, né? Só que uma coisa é o dispositivo tecnológico que permite o botão de curtir, acho que isso seria a ferramenta. Outra coisa é o clicar no curtir. Quando a gente, por exemplo, estou dando o exemplo do curtir para exemplificar, né? Mas qualquer outro botão com outras funções.
na minha concepção, quando a gente clica, e na minha, e de acordo com aquilo que a gente pensa dentro da, né, da linguística textual, a gente tem pensado no protexto, que é a enunciação, por exemplo. Quando a gente clica num botãozinho de curtir, eu estou enunciando uma curtida. Em vez de dizer eu curti, né, eu tenho aquele símbolozinho ali que representa esse sintagma, né, essa expressão, né, eu curti, ou eu não gostei, ou eu estou, né, aí vai depender da interpretação de cada um, daquela carinha, do emoji, da mãozinha, sei lá. Então, na verdade, eu acho que a gente tem, eu não, acho que quando tu defendesse, a gente ainda não tinha falado tanto disso, né, mas aí, já que tu está trazendo aqui para a gente também, desenvolvendo as ideias, eu acho que a gente tem encaminhado certos elementos digitais, eu até falei isso um pouco lá no início, eu comentei ali no chat, a gente tem pensado esses elementos que o ambiente digital permite como elementos que se acrescentam ao aparelho formal das línguas, né? Eles fazem parte dos recursos linguísticos que a gente tem para enunciar, para se expressar. Então, eles não seria exatamente os elementos linguísticos mais os tecnológicos, seria uma fusão disso em que tanto que a gente fala em letramento digital, né? O que é o letramento digital? É entender o que quer dizer aqueles elementos ali, né, que são incorporados. Então, eu acho que dá para pensar que esses elementos aí, que o tecnológico permite, eles se acrescentam à própria língua, ao próprio linguageiro, à própria linguagem. Então, eles também são linguísticos, porque há uma interpretação linguística que a gente tem deles, né? É isso que eu queria falar. Obrigada, professora, acrescentou bastante. Essa era uma discussão que eu não tinha visto até, né, defender a dissertação. Mas eu fiquei com a dúvida. A senhora fala no sentido de eu falar assim, boa noite, Marizinha, ponto de exclamação, coraçãozinho e um rostinho feliz. Ou no sentido, eu vou passar aqui rapidamente, mas eu volto. Ou no sentido de que, aqui, ó, a gente tem um balãozinho de falar para compartilhar e o do coração. As duas coisas. As duas coisas, As né? duas coisas, porque quando tu coloca o beijinho, o coraçãozinho, né, tu está acrescentando algo que tu está dizendo, tá, né, trazendo alguma emoção, afeto, né, e quando tu está curtindo, tu está comentando o post, né, então são funções um pouco diferentes, né, mas são funções linguageiras, né, são expressões que se traduzem em algo que a gente pode dizer daquilo, então é linguístico também, né? Não é? E a ferramenta é o que permite que a gente tenha esses elementos, né? Verdade, concordo. É por isso que eu digo, a gente já terminou a dissertação com ela desatualizada. Sim. É bem assim, eu ri porque eu pensei, tipo, com certeza vai aparecer coisa que a gente já andou, né? A gente publica o livro mesmo, né? A gente publicou o livro em 22 e já tem um monte de coisa para falar para além daquilo, né? Coisa boa, né, Dalit? Isso, eu concordo. Oi, e aí, Dalit, no nosso livro de intertextualidade, você aproveita já, né, e atualiza. Viu? Isso, verdade. Anota já aí para atualizar, viu? Já anotei. Agora, já vim. A Amanda levantou a mão e a Francisca também. Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer um breve comentário em relação à pergunta da Marisa Dalit com relação às curtidas, comentários, se constituir ou não como um texto. Eu concordo com a Dalit quando ela coloca que não, mas aí eu tenho algumas coisas a acrescentar, porque agora na tese de doutorado eu estou tratando do contexto digital, certo? Eu trato da categoria de análise e referenciação, as novas formas de referenciar, de produzir anáfora, por exemplo, no contexto digital. E aí o meu comentário, ele versa, claro, concordando com a Dalit, eu penso que essas curtidas, principalmente no exemplo que a Dalit colocou, que vai discutir mais na frente, não se constitui como um texto,
mas auxilia na produção dos sentidos do texto, muito fortemente, né? Porque essa quantidade de curtidas, por exemplo, não só das curtidas, mas de comentários, de compartilhamentos, vai gerar uma expectativa no leitor. Então, eu penso que essas ferramentas, elas meio que atualizam o texto. Digamos que a publicação foi feita ali naquela mídia, em determinada mídia, a 5 minutos. Então, vai ter poucas curtidas, vai ter poucos comentários, vai ter poucos compartilhamentos, até pelo tempo, né? Mas digamos que esteja com 1 hora, né? Então, aquilo ali vai gerar uma expectativa no leitor, vai influenciar o leitor sobre aquela postagem de alguma forma, né? E aí, nessa perspectiva, a gente acaba que enxergando também um pouco de argumentação. Até que ponto os recursos que a mídia disponibiliza faz com que a argumentação ela ocorra de uma forma mais marcada. Porque, por exemplo, a opção de deixar marcada a quantidade de curtidas, hoje, como eu digo na minha fala, é opcional. Eu tenho uma conta privada e eu opto por deixar ou não a quantidade de curtidas visíveis, né? Já essas contas de fofoca, até de notícias, sempre deixa visível a quantidade de curtida. Então, essa visualização da quantidade de curtidas, de comentários, de compartilhamentos em uma postagem é argumentativo. Então, porque vai gerar uma expectativa, vai tocar o interlocutor ali, o usuário de alguma forma, e isso vai interferir diretamente na construção de sentidos da postagem. Então, assim, esses comentários, para além dessa interação, eles atualizam o texto. O texto de 5 minutos não é o mesmo texto de 1 hora, porque tem várias curtidas, vários comentários, vários compartilhamentos, que vai fazer com que o espectador que viu aquela postagem há 5 minutos, e sei lá, recebeu o compartilhamento por um colega lá no direct, que ele já viu há 5 minutos, então ele já vai ver o texto de uma outra forma, então é um novo texto. Então, eu concordo com a Dalit que essas curtidas, esses comentários, principalmente as curtidas e compartilhamentos, não se constituem um texto, mas eles reconstroem a síntese do texto a cada instante. Seria isso. Inclusive, Amanda, a gente pode pensar que essas curtidas, elas influenciam o engajamento, né? Quanto mais curtidas você vê numa postagem, mais ela fica ativa, né? Mais ela, inclusive, aparece para você, né? Quanto mais curtidas essa postagem tem, ela vai aparecendo. Inclusive, o próprio até sistema, ele faz até esse processo, né? De separação, de colocar o que é que está sendo mais curtido, o que é que está sendo mais notado, ele coloca na frente para você. O que aparece no seu feed não é à toa, não aparece à toa, aparece por quê? Porque são postagens que têm mais engajamento, né? Então, isso aí como você falou, Amanda, da influência, existe sim uma influência aí, existe uma influência no outro, né? Para fazer o quê? Com que ele faça um gesto, né? Eu concordo também com você, que tem isso, que é argumentativo nesse sentido de influenciar para que o outro se engaje, para que o outro curte, para que o outro coloque nos stories, né? Então, compartilhe aquela postagem, salve. Tudo isso, né, entra nesse processo. E o texto, como você falou, que eu tenho aqui hoje, não é mais aquele texto daqui a 1 hora, 2 horas, não. Muita coisa aconteceu, né, com esse texto nesse tempo. Dalit, a Francisca, você quer falar? Boa noite. O que eu queria perguntar a Dalit é muito simples. No slide anterior, quando você estava falando sobre a linha técnica e a multissemiótica, né? Já por aí, eu queria saber se você já fez uma metodologia de categorias, porque se nessa intertextualidade você não tem as próprias categorias da técnica que está isso relacionado à própria mídia, né, à própria tecnologia,
e da multissemiótica, que você envolve várias categorias, como verbal, não verbal, e você vai para a imagem, você vai para uma série de coisas. A minha pergunta, filha, é se você, tanto no plano como no outro, se você fez um melange, né, como diz o francês, ou se você selecionou categorias para que sua análise fosse efetivada. Só isso, em relação a esses itens. Pronto, né? Sobre as categorias de análise, a gente usou as predispostas já pela intertextualidade, como as categorias mesmo amplas e estritas. Eu vou até apresentar aqui daqui a pouco o quadro, que fomos fazendo alguns ajustes para conseguir reestruturar para amparar. Precisamos pegar alguns processos que não estavam mais inseridos para dar conta. Se nós criamos categorias exclusivas ou pensamos em novos métodos para trabalhar só com o técnico ou só com o multissemiótico, não. Né? Na verdade, a gente observou os textos de uma forma mais de como ele se comportava, mas explicando, a intenção era mais explicar, mas nós não criamos novas categorias. E aí, assim, complementando o que você falou, o que a Amanda e a professora Helena falaram, também as três falaram, né? Refletindo sobre isso, de que aqui está falando que o técnico seria essas retomadas por botões. Por exemplo, eu vou trazer nos exemplos, vou mostrar bem nos exemplos. Eu clico num botão e com isso a gente vai instaurar uma citação, por exemplo, vamos supor. Cliquei, instaurei uma citação. E aí o que a professora Helena falou, pelo meu entendimento, é que não é que ela seja técnica, mas a linguística textual já está vendo como um recurso de linguagem. Então, isso aqui já fica desatualizado no sentido de que não é para você falar que um botão de compartilhamento é técnico, mas que ele também é linguagem. Então, é um novo modo de linguagem que instaura a intertextualidade. Eu acredito que é assim que primeiro eu vou ter que aprender. Isso, Dalit. E talvez a gente chamar de recurso, o próprio recurso que o ecossistema dá, né? Aquela mídia oferece. Quais são os recursos que ela oferece? Então, esses botões são recursos, né? E esses recursos podem ser utilizados no meu texto. Eu posso utilizar esses recursos no meu texto. Né? Isso, então, recursos fornecidos pela máquina, até coloquei aqui, né? E a gente só fez a divisão mesmo, porque na época a gente não sabia como tratar, então a gente ficou, não, é a primeira vez que estamos vendo a intertextualidade ser instaurada por botões, então vamos chamar de técnica. E as que a gente já conhecia, que era simplesmente, eu falei e fiz uma citação. Então, isso a gente diz que é enunciado multissemiótico, o que chega a ser redundante, porque a gente já bateu que todos os enunciados, todos os textos são multissemióticos. Mas por que a gente trata disso aqui? Por que a gente deixou mesmo ficar redundante? Para ressaltar essa ideia de que o texto ele não é só verbal. No ambiente digital não vai existir texto verbal. E eu acho que isso se complementa muito com o que a professora Helena falou, apesar da fala muito rápida, eu já passei a concordar, mas eu vou estudar mais para fechar um pensamento, é que como as curtidas, elas contribuem para essas linguagens, vamos dizer, seja para enfatizar que eu estou muito feliz de mandar uma boa noite ou alguma coisa assim, ou para curtir, então continua nessa perspectiva de que são multissemióticos e reforça até um pouco a ideia da dissertação, de que os textos, por mais que você só escreva, ele ainda vai ser multissemiótico. Então, fica enunciado, multissemiótico, é redundante, nós temos consciência, mas foi a forma que conseguimos deixar na época, né? A gente tinha muita dúvida e, ao mesmo tempo, sabíamos que ia ser só uma porta de entrada. A gente não ia conseguir dar conta, porque, na verdade, com base nas nossas pesquisas, era o primeiro que estava tratando disso. Então, assim, dentro do que tínhamos nas mãos, é que fomos fazendo. E aí também vem muito essa dúvida de a gente vai ter novos processos? Ficamos muito assim, porque a gente não tinha um trabalho que falasse disso, não tinha um trabalho que já desse um novo processo, o novo processo vai se chamar compartilhamento, um exemplo, nós pensamos nisso, né? E aí, conversando com a Mônica, ela disse, não acho bom.
foram muitos diálogos para chegarmos até aqui, e aí tínhamos consciência de que não estaríamos dando conta de bastante coisa, né? Tanto que ela sempre dizia, é para o doutorado, é para o doutorado. Então, aqui, né, vamos ver os processos intertextuais que nós vamos utilizar para analisar os nossos exemplos, né? Eu acho que a professora Maria Francisca vai conseguir entender melhor agora, acredito que você já está entendendo, mas sobre essa questão das categorias de análise, né? A gente vai entrar nisso agora, né? Aqui eu trouxe um quadro que ele não é meu, autoral, eu só fiz uma organização, peguei processos que tinham sido excluídos e reinseri, então ele é com base em Genete, Peguegros, Carvalho e Cavalcante, certo? Então vamos entender a intertextualidade aqui como esse ponto de encontro de 2 ou mais textos, podem acontecer de maneira estrita. Esse estrito é quando retoma um texto específico, que pode ser por copresença. Então, eu retomar um texto específico, e o que seria a copresença? A copresença é quando eu menciono esse texto. Eu pego partes de um texto e trago para o meu, certo? Um texto anterior e trago para o meu. E isso no dualismo e no pós-dualismo. Por meio disso, eu tenho uma citação, que ela é bem marcada, a gente coloca as aspas, a gente coloca aqui que segundo Cavalcante, a página, tudo para marcar que aquele pedaço não é meu. E se eu disser que vai ser plágio. E nós não vamos dar conta do plágio aqui. Eu tenho uma alusão, que eu pego pedaços de um texto anterior, mas de uma forma menos marcada, por pistas contextuais. É aquilo que está escrito nas entrelinhas. Quem tem conhecimento ali do contexto, vai pegar. Senão, vai passar batido. Eu tenho uma paráfrase, que eu vou dizer algo já dito com as minhas palavras, ou para didatizar, para aperfeiçoar o meu contexto, algo do tipo. E aqui nós voltamos lá de Peguegros com as referências. Por quê? Porque a Ana Paula, ela acreditava que as referências poderiam ser consideradas alusões. E sim, nós concordamos com isso. Só que quando chega no ambiente digital, nós temos as referências agora de maneira marcadas, com arrobas, hashtags. Então, sentimos a necessidade de voltar aqui com a referência para mostrar como que ela vai funcionar. E aí, nesse ponto, é interessante a gente marcar que as intertextualidades, elas acontecem de maneira simultânea. Elas não vão ser excludentes. Então, tem citação, então não pode ser paródia. Não, a paródia é feita por citações, certo? Então, ao mesmo tempo que ela é alusão, ela pode ser referência. Isso não vai ser excludente. Pronto, isso aqui são os 4 processos de estrita copresença. Depois a gente vai, nas estritas, nós temos a derivação. O que seria a derivação? É a transformação de um texto em outro. Se for, entre aspas, vamos colocar aqui, né? Porque o humor é muito, como é que a gente pode dizer? É muito subjetivo. Então, o que pode ser sério para um, pode não ser para o outro. Então, aqui a derivação, sem mudança de sentido, vamos dizer assim, é a transposição. Eu não tenho intenção de mudar o sentido desse texto, mas de transformar ele em gênero, em formato, vamos dizer assim, em semiose, ou no caso aqui do ambiente digital, eu vou ter mudanças de ecossistemas. Vamos ter que ampliar, nós ampliamos para esse conceito, né? Esse alargamento para os ambientes. E nós temos a paródia, quando você tem a intenção de trazer humor, ou então, como o humor é relativo, você tem a intenção de mudar o sentido. Você mantém a forma, mas você muda o sentido, tá? Fora aqui da copresença e da derivação, porque eu nem me aproveito de partes de um texto, eu também nem transformo o texto-fonte. Nas estritas, eu tenho a metatextualidade. O que seria a metatextualidade? É quando eu comento um texto. O que eu acho aí que é um campo incrível, deve dar uma tese, falar de comentários. Até que ponto é novo texto, até que ponto é intertextualidade ou com metatextualidade. Eu não entrei nesse campo, tá? É uma parte que eu preferi não falar, porque por conhecimento mesmo de que não daria conta numa dissertação. Ficamos na copresença e na derivação com esses processos. Mencionamos a metatextualidade, mas não analisamos os comentários das publicações que serão trabalhadas. Marisa, nós temos que tomar uma decisão quanto a isso, viu, para o livro de intertextualidades.
a gente tem que tomar uma posição e tem que entrar nesse vespeiro para falar dos comentários. Como é que a gente vai situar os comentários, né? Então, a gente tem que tomar essa decisão e demonstrar por que é que a gente está optando por isso ou por aquilo. Isso, porque a verdade é essa, estamos optando a metatextualidade. Pois é, então a gente tem que trabalhar sobre isso, Dalet. Aproveita e vai logo pensando aí. Anotei. Coletando exemplos para a gente poder embasar isso que a gente está, né? Nos meus exemplos. Vai demonstrar. Eu não tratei da metatextualidade, dei uma rápida pincelada, mas eu não abri os comentários das postagens para dizer por que a gente estava também naquela discussão. É o mesmo texto ou não? Se mudar o tópico é outro texto, né? Agora, entrando nas amplas, o que a Ana Paula vai falar sobre as amplas? Nas amplas, você vai mencionar, não é só um texto, você não vai retomar, é melhor que mencionar, né? Você não vai retomar só um texto específico, mas um conjunto de textos que instauram um conhecimento compartilhado, dentro de uma sociedade, certo? Então, por meio disso, a gente tem as imitações, que podem ser de gênero, ou imitações de estilos de um autor. O autor ele é popularmente conhecido, então as pessoas fazem imitações. O que não deixa também de ser uma paródia, como eu falei, os processos, eles, né, se encontram. Ou então, aqui, mas também tem aquele de homenagem, a Mônica sempre tratava disso, tem aquele que cai para paródia, tem aquele que vai para homenagem, né? Nós temos aqui a alusão ampla. E aí, aqui, nesse momento que ela está fora do quadro, ela funciona como um desses processos, certo? É um processo em que, por meio de pistas contextuais, eu retomo um conhecimento compartilhado. Mas Cavalcante, lá em 2021, ela vai tratar que a alusão ampla, ela está aqui contemplando todos os processos intertextuais. O que ela quer dizer com isso? Que os processos intertextuais, eles vão partir de uma alusão ampla. E eu lembro que no começo eu falei, Mônica, eu não acredito nisso, porque uma citação você retoma um texto específico, muito claramente, né, com aspas, com tudo, mas aqui nas tecnodiscursividades nós vamos perceber isso de uma maneira bem marcada, que sim, a alusão ampla, ela é o chão de todos os processos intertextuais, certo? E tem um outro ponto, assim, então você está caindo no dialogismo. Lembrando, o que diferencia a intertextualidade para a intertextualidade para o dialogismo é a marcação desse diálogo. Então, se eu não consigo marcar, fica só aquela coisa assim, você não está falando nada novo porque ninguém reinventa a roda, dialogismo. Mas se eu consigo, de alguma maneira, marcar, eu entro na alusão ampla. E aqui eu vou mostrar como, inclusive, processos estritos partem de uma alusão ampla, como esse ponto que a Mônica tocou consegue se comprovar aqui, certo? Então, nós vamos sim defender que a alusão ampla é um chão que todos os processos intertextuais precisam pisar. Dúvidas até aqui, para a gente entrar nos exemplos? Posso continuar? Ok. Então, ótimo. Obrigada. Então, num primeiro momento, nós tínhamos feito assim, como os trabalhos dualistas, né? Citação, faz assim, assim, assim. Alusão, dessa forma, dessa forma. Mas a Mônica sugeriu que não. Que, aí agora eu acho que eu respondo mais a professora Maria Francisca. Como que nós decidimos fazer para finalizar a dissertação, né? Nós mencionamos como que acontece o texto nos ambientes digitais e que processo isso gera. Então, na análise vai estar dividida assim, no primeiro momento, compartilhamento de conteúdo. Eu posso compartilhar o conteúdo de diversas maneiras, mas dependendo de como eu vou fazer isso, vai gerar uma citação, vai gerar uma paródia, certo? Então, vamos começar com os tipos de compartilhamento que são diversos. Então, foi essa decisão que nós tomamos para começar a nossa análise. Partir das ferramentas digitais para afunilar no processo intertextual. Ok? Então, o primeiro método de compartilhamento que a gente tem é o retweet com comentário. Aqui eu vou misturando, certo? Twitter, Instagram, para a gente não perder tempo. Mas são os dois que a gente tenta trabalhar. Então, o retweet com comentário é quando eu tenho uma publicação,
Vamos supor que a professora Helena fez um tweet a respeito do protesto. Eu clico tá aqui, ó. É nesse quadradinho, né, que são setinhas que se encontram num ciclo. Eu clico e lá aparece retweetar com comentário, retweetar sem comentário. Eu optei por fazer com comentário. E eu coloco. O fórum de hoje foi super enriquecedor para o próximo livro de intertextualidade. Um exemplo assim, certo? Então, é isso que nós vemos aqui. Eu tenho a Choquei, que ela posta, inclusive, ela já cita um vídeo de uma reportagem para... Como era o nome do jornal, meu Deus, na época, era o Fantástico, né? Que o Vitor, ele foi agredido, ele sofreu homofobia, foi uma história bem triste. E o Choquei Posta TV, Victor Meniel concedeu uma entrevista para a Globo e contou detalhes da agressão que sofreu de Yuri de Moura Alexandre, no Rio de Janeiro. A Fernanda compartilhou, e se vocês perceberem aqui embaixo, não vem as curtidas, não vem os comentários da página da Choquei, e ela coloca, isso aqui me entristeceu de um jeito absurdo. O que é você estar em um momento de afeto com alguém e de repente ser espancado? Não estamos seguros nunca. Então aqui o que acontece, né? O que eu vou dizer? Nós vamos ter a citação aqui da Choquei e o texto completo da Fernanda é o todo. Aqui ela constrói por meio dessa citação. E aí eu falei, a citação ela sempre tem que vir marcada por aspas, a marcação da autoria, abro parênteses, Cavalcante, 2021 e fecho. Qual é a marcação dessa citação? O limite do meu texto e o do texto do outro, o do texto retomado, são essas formas retangulares. A autoria não é mais, abre parênteses, Cavalcante, vírgula 2021, mas sim a fotinha aqui do perfil da Choquei, o nome do Twitter da pessoa, o próprio nome da pessoa, Choquei, né? É o próprio perfil, porque aqui a gente tem o perfil, aqui a gente tem a Fernanda, né? E aqui embaixo a gente tem um outro perfil, que é do Choquei. Então, isso seria, né, a marca dessa citação, né? Isso. Bem explícita, né, Dalit? Isso, então não é mais as aspas. Claro que elas vão se manter, mas nessa situação aqui não. Então, a Fernanda, ela pode nem ter consciência de que ela está fazendo intertextualidade. É por isso que a gente está defendendo, assim, para o futuro, de que a intertextualidade ela precisa ser ampliada, porque não é algo mais intencional. Então, a Fernanda instaurou aqui uma citação, certo? Ai, Dalit, isso aí é interessante, olha o que você falou. Muito bom, porque a intertextualidade, a gente sempre pensava ela como esse recurso, né, estratégico, esse recurso argumentativo, ele está ali para eu usar, né, nem todo mundo vai saber se eu estou usando aqui uma intertextualidade, principalmente nas alusões, né, que aparentemente não tem marca nenhuma. Então, era uma estratégia, né, inclusive de erudição. Isso. É o que a gente, né, dizia, né, que sempre a intertextualidade entra ali como é muita estratégia. E aí agora você está colocando nesse ambiente digital, né, que a pessoa compartilha, né, e está compartilhando e não está se dando conta que existe aí um processo. Isso. Né? E isso seria também uma estratégia, Dalit? Sim, sim. Ela pode não ter consciência, né? Essa foi uma das últimas discussões que eu tive com o Cavalcante. Ela pode não ter consciência de que eu estou instaurando uma citação por meio de um retweet. Não é isso, não. Mas ela tem consciência que é uma estratégia argumentativa fortemente. Ela está falando aqui, ó, nós somos espancados no momento de afeto. E ela traz um texto anterior justamente para reforçar. O tipo assim, ele está com marcas no olha, está aqui o argumento de autoridade que eu estou dizendo para vocês. Isso olha eu não estou falando, não é à toa, mas está aqui, eu estou mostrando através dessa citação. Isso, né? é extremamente inclusive o vídeo. Muito bem, Dalit. Eu gostei. É outra coisa que já anotou, que tu já disse isso, né, na tua dissertação? Já disse, já. Ou não? Ou não, então a gente tem que dizer com mais ênfase, explorando mais isso, viu, Dalit? Inclusive, a gente podia até fazer uma publicação de um artigo falando só dessas estratégias, né, intertextuais usadas, né, com essa
com esse parâmetro, com esse viés mesmo argumentativo. Isso. Obrigada, Marizinha. A Marizinha sempre tem uma ideia com artigo, eu amo. A gente nunca tá... É bom que a gente fica atualizando, né? O Lattes, amo. Então, né, eu acho que a gente tem isso. A gente compartilhou com comentário, percebemos aqui a marca do texto do outro, a marca do meu texto, a autoria aqui, as fotos. Aí vamos só relembrar daquela questão de por que é muito semiótico. Meu Deus, a Fernanda ela só escreveu. Mas olha aqui, tem uma foto, tem um clique, tem uma curtida. Isso não é mais só escrito. Não é eu pegar um papel com a caneta e escrever e dizer que não, é só verbal, ó, tá aqui, eu só escrevi. Não é mais assim, tá? Até a marca de autoria. Né? As cores aqui, preto e amarelo da Choquei, o azulzinho aqui do verificado, o vermelhozinho aqui da atenção, alerta. Né? O alerta, isso. Isso. Então, tem sim, ela até brincava, as marcas tipográficas, elas atualmente são esses retângulos, né? Não é mais as aspas. Gente, tem alguns comentários no chat, deixa eu tentar ler. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu prefiro que abra. Fiquei pensando por retweet com comentário. Estar acima uma metatextualidade com citação e não somente uma citação. Então, uma metatextualidade com citação. Boa pergunta, mas, assim, eu sempre digo, não, eu preciso refletir com mais profundidade, mas eu acredito mesmo que é mais uma citação, por se tratar de um texto fora. A metatextualidade, né? Por se tratar de um texto novo, vamos chamar assim. Então, a metatextualidade eu gosto de tratar como esses comentáriozinhos do balãozinho. E eu lembro que foi Carvalho que disse que a metatextualidade tem que ser um comentário avaliativo. E nem todo comentário, claro, a pessoa dar a sua opinião, o seu ponto de vista, né? Porque os textos todos, eles são argumentativos, tem sempre algo ali defendido, mas não é avaliativo. Quando a gente tratava de metatextualidade, a gente sempre dizia assim, é a Amazon, que eu comprei a garrafa e alguém foi no comentário dizer, essa garrafa não presta para nada. O quê? Alguma coisa do tipo. A outra, não, é ótima. Então, a metatextualidade, ela tem esse caráter avaliativo. Então, nem sempre, assim, vai ter esse tom de avaliação tão explícito. Apesar de que quando alguém posta uma foto, a gente coloca linda, incrível, maravilhosa. É uma avaliação, né? Apesar de positiva, mas é uma avaliação. Ninguém chega na foto de alguém para dizer, horrível, detestei. Mas é melhor a gente também, Dalete, não fechar nessa história dessa metatextualidade, ser sempre avaliativo. A gente não pode fechar nisso, porque nem sempre é avaliativo. Isso, aí a gente vai ter que ampliar, ou então dar uma mudadinha no conceito, porque o conceito está estabelecido até então como essa questão avaliativa, a gente pode tirar. Isso. Porque quando você tira, você facilita muita coisa, né? Continua. Tem o Kamal, tá fazendo uma pergunta. Parece ter uma marca visual de subordinação entre o texto citado e o novo texto. Tanto é que se a constatação de citação de citação. O leitor precisa entender essa subordinação. Algumas vezes é até difícil, sim, porque no Instagram, por exemplo, print de um Twitter, retweet do outro. Verdade, é verdade, isso mesmo. Existem várias coisas que são. Então, assim, mas eu não fiz retweet. Eu fiz citação? Sim, porque você bateu o print e você pegou e deu seu comentário. Vamos pensar aqui em comentário como comentário, não metatextualidade, tá? Porque a metatextualidade ainda está com essa definição de avaliação. Mas sim, inclusive, acho que eu esqueci de trazer algum exemplo que seja print, mas às vezes eu posso bater print de uma coisa da Marisa e colocar lá no meu Instagram e dizer, olha, isso é verdade, nós precisamos estudar sobre os comentários. A Marisa coloca, vamos estudar, eu pego e coloco. Então, ali, ainda assim, se trata disso, tá? Porque também, Dalete, assim, um retweet tem dizendo que você retweetou. Tem. Tá aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo que você trouxe aqui, até meu, né? Tem aqui, ó, retweetou, né? Marisa retweetou. Isso. Mas, Marisa, quando eu bato o print, ainda vem a autoria, mesmo que eu não tivesse retweetado, porque eu não quero retweetar no Instagram, eu quero levar. Eu posso encaminhar do meu Twitter para o meu Instagram, mas eu posso tirar o print e colocar lá. Ainda assim, vai com as marcas do texto do outro, que é do PT, Brasil. Isso, vai tudo. Né? Isso. Então, aqui, o retweet sem o comentário, ele consiste nesse ato só de transportar o tweet de um lugar ao outro. Ou seja,
a partir do momento que eu tiro um texto de um lugar que é do perfil da Marisa e eu trago para o meu, é um novo texto, é um novo ambiente, é um novo momento enunciativo. Por isso se trata de uma transposição, certo? E aí, nesse momento, a gente precisou mudar um pouco a definição de transposição, porque não é mais só retextualizar o conteúdo do texto original sem incluir o humor. Na tecnodiscursividade, essa adaptação não se limita à mudança só semiótica ou de tradução. A semiótica no sentido de que era um livro, eu transformei num filme. Ou então estava em inglês, eu coloquei para português. Agora a gente tem que dar conta dessa mudança de ambientes. E esses ambientes podem ser, como aí como é o nome dele? Deixa eu ler. Kamal falou. Aí, às vezes, a pessoa está no Twitter e leva para o Instagram e volta e bate print e tal. Então, assim, todas essas mudanças de ambiente se instauram no novo texto. E aí você vai estabelecer, você vai tentar entender se é transposição, se é citação, do que se trata. Mas é um novo momento enunciativo. A gente sempre tem que entender isso, que quando é comentário, vamos trabalhar aqui, é o mesmo texto, mas quando eu transformo isso em um novo momento enunciativo, eu tenho um novo texto, então eu tenho uma intertextualidade, tá? Não é simplesmente um comentário, é um novo texto e é uma intertextualidade. Então, no retweet sem comentário, Idade, por que não é citação? Porque a gente vai perceber que, nesse caso, já vem com 14 comentários, 37 retweets e 205 curtidas. Essas curtidas não são da Marisa. Essas curtidas já são do perfil dele. Então, a Marisa transpõe, de fato, o texto todo, carregando os comentários, retweets, as curtidas, tudo. Inclusive, se eu achei essa postagem excelente, Marisa. Eu vou curtir. A minha curtida não vai para a Marisa. A minha curtida vai para o PT Brasil, certo? Então, é por isso que a gente vai pensar, de fato, em uma transposição, que é essa mudança de ambiente. E aí, aqui, só para mostrar mesmo, eu trouxe isso que você clica nessa caixinha que tem uma setinha para fora, e ele sozinho já abre. Ó. WhatsApp, história do Instagram, mensagem meu. Cliquei em Stories. Fui lá, ajeitei no meu perfil, cliquei nos seus stories e está lá publicado no meu perfil, né? Que é a Jéssica falando. Olha, sem nem o que dizer, esse cara, o ó, vai me fazer trocar as palavras Twitter, retweet e derivados da minha tese inteira nas beiras da defesa. Eu não tenho nem palavras para explicar a raiva. O quê? O impropério mental a cada uma das 100 e lá vai pedradas páginas. Quase que eu não consigo ler, tão pequenininho que tá para mim. Compartilhei, gente, porque eu compartilhava do mesmo pensamento. E aqui, ó, a gente vê, tem um comentário, 3 curtidinhas. Mesmo levando para o Instagram, vem aqui, ó, 3 curtidinhas, um comentário. E vem até aqui, 147 visualizações. Até as visualizações ele mostra. Ei, Dalit, veja aí isso que você falou, como é interessante. Volta lá na Jéssica. Você falou assim, olha, gente, eu compartilhei isso aqui, ó, Amanda, para a tua tese. Eu compartilhei isso aqui porque eu compartilho, porque eu penso a mesma coisa, né? Eu compactuo com esse mesmo pensamento da Jéssica. Então, quando você faz um compartilhamento, é isso que você pensa. Então, aquele texto também é seu, você se apropria também daquela ideia, né? Isso também é argumentativo, porque se você está compartilhando, é aquilo que você pensa, né? Se não fosse aquilo que você pensasse, você não estaria compartilhando. Então como você compartilha para insultar. Tem gente que ainda faz isso. Se você compartilha livremente, eu não me justifiquei, só postei, não fica, tá passando por isso. Marizinha postou aqui, conseguimos deduzir que ela concorda. Porque se você não concorda, você compartilha falando assim, vamos dizer, isso é um presidiário. Bota logo assim, né? Porque aí já seria o retweet com comentário. Já seria não mais esse mesmo texto. Né? No caso, seria uma citação. Isso. Então, quando você concorda, você transpõe. E aí, com um comentário, a depender do contexto ali, você vai perceber se você está concordando ou não. Mas a transposição purinha, ela é sempre esse tom de concordância. Viu, Amanda, como isso aí tem essa estratégia mesmo, é como se fosse assim, ela fosse influenciada, né, pelo que a Jéssica disse, porque realmente é isso que ela pensa também. Olha, né, o Elon Musk, depois que assumiu, transformou em X. O que é X, gente? X não é nada, enquanto que o tweet já tinha toda, né,
uma marca, uma logo nisso aí. O passarinho, Isso. todo mundo adorava aquele pássaro, né? O pássaro azulzinho, aí ele vem, destrói tudo, destrói a natureza e bota uma cor preta X, a morte, né? Aliás, foi isso que ele fez, né? Na minha Destruiu dissertação, a natureza e botou a morte, né? eu não tirei o Twitter, eu deixava X, era parênteses Twitter, ou era vice-versa, não lembro agora, mas eu não vou tirar, eu vou adaptar, mas não tirei exatamente. Então, ela foi influenciada, gostou e colocou, né, no teu, não foi, Dalit? Então, é isso que acontece. E eu lembro também, Marizinha, que a gente teve até uma discussão dessa, de tipo assim, e esse X vai pegar? Vai que eu mudo a minha dissertação todinha para X e daqui a pouco volta a ser Twitter? Não, vamos deixar os dois, porque vai que muda, né? A gente não podia garantir na época. Eu lembro que a gente também teve essa discussão de não confiar 100% de que esse nome ia se manter. Pronto, eu posso passar, gente? Pronto, né? Pode. Então, aqui, passando desse compartilhamento de conteúdo por meio de tecnobotões, a gente entra aqui nas palavras clicáveis. E para isso nós vamos chamar de referência, né? Que nós retomamos da PGGROW para cá. Por quê? A gente vai perceber que o processo de referência, ele não vai ser colocado simplesmente, pode ser, tá? Não estou falando, não vamos trazer tudo como se fosse exclusivo, mas existem as duas formas. Né? Então, aqui, o processo de referência ocorre pelos mesmos tipos de menções dualistas, como eu simplesmente posso escrever Marisa, professora Lene e tudo mais no fórum. Ou pela utilização das palavras clicáveis, quando eu coloco um arroba, mais Dalet, arroba, Marisa, eu estou ali cutucando a pessoa, vamos dizer assim, ela é notificada, certo? Então, a gente trouxe aqui a referência com essas palavras clicáveis, porque quando eu coloco arroba e o perfil da Marisa, eu tanto convoco a Marisa para o meu texto, que é um processo de marcação. Eu tenho uma redocumentação, porque todos os conteúdos que têm a mesma hashtag ou arroba, eles ficam guardados numa página, vamos dizer assim, se for do meu interesse. Eu quero saber do show da Evanescence. Eu clico, tem lá um monte de postagens sobre o show. E tem a rastreabilidade, porque a Dalit mencionou a Marisa. Quem é Marisa? Eu clico e eu sou encaminhada para o perfil dela, certo? Então, quando o autor utiliza esse arroba, ele faz tanto o apontamento deítico, como ele também faz essa convocação para o meu texto, vamos supor assim, tá? Então, a referência, ela volta para a gente tratar disso, de você mencionar, e não é o eu, Marisa, pessoa, é o eu instaurado dentro desse mundo digital, é o perfil da Marisa Brito, é a Marisa Brito enquanto Instagram, é a Marisa Brito enquanto Twitter, não é a pessoa física dela, tá? É essa personagem, vamos chamar assim. E aqui a gente tem essa moça que ela coloca assim, então aqui novamente, né, ó, por coincidência, eu acabei trazendo todos os postagens que tinham foto ou vídeo, né? Mas poderia ser, no Brasil, você não vai a um show, você vai a um karaokê coletivo com a participação do artista, kkkk, eu não sou da Evanescence. Aí ela coloca, por que ela quis dizer isso? Ao mesmo tempo é alusivo, né? Dos fatos dos brasileiros cantarem mais alto do que o artista. Então, você falta não escutar o som do microfone. Eu só lembro não sei se vocês foram, do show que aconteceu no centro de eventos da Sandy Júnior. Não. Que aí ninguém conseguia escutar a voz deles, o povo ficava danado. Teve uma amiga minha que ficou louca, que ela não aguentava. Louca para escutar a Sandy, mas a Sandy não cantava. Quem cantava era todo o público por ela. É o mesmo caso aí. Exatamente, é um karaokê coletivo. Aí você vai para o perfil da artista, certo? Então, por isso a gente retomou aqui a esse perfil. E aí pode ser marcado tanto por arroba como hashtag. Então, aqui não vai ser mais uma referência, e também nunca foi, na verdade, referência dessa forma. Não é só pessoas, não é só personagens. Podem ser situações. Poderia ser algo que está acontecendo no mundo atualmente. No ano de 2024, várias hashtags eram em torno da enchente do Rio Grande do Sul. Então, é um evento compartilhado, não é uma pessoa, certo? Então, aí se eu quero me atualizar a respeito da enchente, como que está? Eu clicava na hashtag e eu ia para todos os textos que estavam mencionando esse evento. Aqui,
até lembrando também um pouco aqui do site GPT, e indo para um novo movimento, é esse conjunto de dados da rede. O que acontece? A gente sabe que a alusão é, eu vou te mostrar, estou correndo um pouco, gente, porque eu estou vendo que o tempo já está mais avançado, tá? Se eu estiver muito rápido, vocês me avisam e eu repito. Alusão é você retomar textos anteriores e você vai falando isso para a pessoa por pistas. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, que pena. Então, o que acontece aqui? Uma coisa que a gente começar a conversar é que as máquinas produzem texto para o outro, ok? E por que a gente vai dizer isso? Antes, era eu que fazia isso propositalmente. Agora, a máquina, ela coleta meus rastros, que provavelmente foi o que o site GPT fez. E aqui, eu até mantenho sempre esse texto, esse exemplo, porque eu consegui comprovar. Bom que eu tivesse a data, né? Eu estava pesquisando cadeiras de escritório, continuei comprando. Estava lá no meu negocinho da Amazon, no meu carrinho da Leite 2 produtos, aí continuei comprando cadeiras de escritório. Ó, visto 2 vezes, visto 1 vez, visto 4 vezes, acho que é o livro do Diário do Banana, talvez, meu irmão. Então, aqui, quando eu chegava no meu Instagram, ou em qualquer lugar assim que eu ia, tinha propagandas, cadeiras de escritório, era teclado, tudo que era desse tipo, mas principalmente cadeiras, né? Mas vinha outros artifícios de como se fosse, tu quer cadeira porque tu tem um escritório. E quem tem escritório precisa de tudo isso também. E já vem logo aqui o link. Compre agora. Então, que eu só recupero porque eu sei que eu pesquisei. Então, ainda assim, é por pistas contextuais, tá? E para não... no começo a gente ficava falando de um contexto interno e o contexto externo. Por que a gente aboliu esse nome contexto interno? Porque a intenção não é parecer que existem 2 contextos, porque isso não existe. Existe um contexto amplo que abarca todos os textos, certo? Que estão imbricados, na verdade, a todos os textos. Mas esse contexto, os rastros, eles funcionam como um contexto interno no sentido de que, no sentido de que existe ali um local que nós deixamos rastros, essas empresas coletam esses rastros e eles publicam, no caso aqui, me indicou uma propaganda de cadeira, tá? Direcionada ao meu interesse, às minhas últimas buscas, e esse lugar de guardar esses elementos nós chamamos de conjunto de dados do sistema que os usuários eles vão deixando. A Manuele quer falar. Pode falar, amor. Oi, tudo bem? Boa noite, Dalit. Obrigada pela tua apresentação. Na verdade, eu tenho uma pergunta para te fazer em relação... Aqui tu tratas da alusão estrita, certo? Não é? Alusão estrita? Isso. Nesse caso, Sim. você considera a aba explorar do Instagram como uma alusão estrita? A aba do explorar do Instagram. Isso, que é aquela parte... Isso, é a partezinha que aparece todos os perfis que você não segue, mas são perfis justamente indicados para você, porque são baseados todos os seus rastros, suas pegadas ali na rede do Instagram. Pronto. Eu acredito que a aba, assim, refletindo nisso agora, ela é mais dialógica, porque dialoga com os meus interesses, mas não é uma marca que eu deixei. Assim, claro, eu deixei aquele rastro ali, por exemplo, se eu estou curtindo, ele vê que eu sigo página de fofoca, ele começa a me jogar fofoca de gente que eu nem gosto, gente que eu nem conheço. Então, é algo dialógico no sentido de que é fofoca, sabe? Mas, nesse caso aqui, é como se fosse algo intencional. Eu pesquiso cadeira, ele me direciona cadeira, certo? Então, teve um tempo que era Natal, eu estava pesquisando muitos filmes de Natal, assistindo, inclusive, muitos filmes de Natal. Só dava anúncios de filmes de Natal, assista filme de Natal, não sei o que, filme de Natal, um monte de opções. Então, assim, ele é algo mais direcionado. Mas, sim, talvez para dialogar, ele retome esses conjuntos que você deixa, né? A gente só fez mesmo dar um nome a esse espaço destinado ao armazenamento dos rastros como conjunto de dados da rede. Então, quem mora também nesses conjuntos de dados? As hashtags que nós vamos lançando, ele vai construindo ali um livro com todas as publicações que já foram mencionadas. Mas alguém tem alguma coisa? Tem uma discussão aqui do Lailton, que ele começou a falar sobre, ele diz assim,
Dalet, na verdade, a IA gera textos, não produz textos. E eu acho que não é bem assim, não, viu, Lailton? Depende. Porque o gerar texto é você produzir algo tecnicamente, isso o IA faz, né? Mas quando você dá, a gente até discutiu isso aqui logo no começo, né? Quando você, a Ingrid até perguntou sobre o prompt. Quando você dá um prompt para a IA, aí ela já começa o quê? Produzir texto junto com você, que fez o prompt. Porque tem um enunciado, tem um sujeito e tem um contexto aí. Então, neste momento, já está produzindo texto junto com você. Eu posso dar um exemplo? Eu posso pular lá para o final? Pode. Aqui, ó. A gente estava falando, né? Acho que já pode até, inclusive, encaminhar para a finalização. A gente já está entrando, depois da alusão, para esses textos que eles são, como eu falei para vocês, é redundante por se falar de enunciados multissemióticos, no caso, né? Aí, um dos que a Mônica estava falando é porque, assim, a paródia, não tem como eu fazer paródia com um clique, como eu tenho o caso do compartilhar e falar que é citação e tudo mais. Não tem como eu fazer isso. Ou falar que eu preciso produzir um texto intencional, pegar um conteúdo fonte e parodiar. Aqui tem uma paródia, mas por que que ele é pós-dualista? Tá? Porque eu preciso das ferramentas digitais que estão colocadas ali. Seja para enviar para o meu Instagram, para me filmar, para fazer os recortes, tá? Mas aqui tá a resposta. Vamos aqui. A Mônica, ela que fez essa brincadeira aqui para colocar no nosso artigo, que eu até indiquei para a leitura de vocês. Ela diz: a paródia é a transformação da forma ou do conteúdo de um texto com a função humorística. Diferentemente dos processos anteriores, que exemplificamos os processos sendo instaurados de maneira técnica, isto é, recursos fornecidos pela máquina. A transformação em si do conteúdo parodiado não depende das ferramentas digitais, mas sim da recriação humana ou não de partes do texto original, visando proporcionar um efeito humorístico. Não existe ainda uma ferramenta específica para originar paródias, mas é possível que a tecnologia os imite. E aí é que nós vamos nesse momento da produção. Essa aqui é uma conversa dela com o site GPT. Você pode criar uma paródia ao site GPT? Claro, posso criar uma paródia. No entanto, é importante notar que a paródia muitas vezes está relacionada a uma obra específica, que é conhecida pelo público. Se você tiver um tema, uma obra específica em mente, ficaria mais fácil criar uma paródia relacionada a isso. Caso contrário, posso criar uma paródia mais genérica. Por favor, me forneça mais informações ou sugira um tema para que eu possa criar uma paródia para você. Aí ela coloca: fazer uma paródia desses textos de Casimiro de Abreu, meus 8 anos. Aí ela escreve o texto. Que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Site GPT, muito gaiato. Vamos criar a paródia do seu poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Aí ele coloca no lugar de meus 8 anos, minhas 8 horas. Que preguiça que tenho do despertar da minha vida, da minha cama tão querida que as manhãs não trazem mais, não trazem paz. Que café, que bocejos, que abraços, nessas manhãs apressadas na sombra das torradeiras, debaixo dos edredons macios. Ou seja, eu acredito que, apesar de com comandos, né, ele não teve a criatividade voluntariamente, assim, sozinho, vou criar uma paródia, vou produzir uma paródia. Mas com o comando ele cria, sim. Não sei se eu respondi. Produzir o texto, né? Isso. Ele produz texto, né? Produzir o texto junto com a Moniquinha que perguntou isso para ele sobre a paródia. Então, ela deu o comando e ele foi fazendo junto com ela. Isso. Mas é interessante isso de você falar gera ou cria. Nesse caso, cria, mas no caso que eu falei aqui, ele gerou esse anúncio mais direcionado a mim, mas sempre pescando do conjunto de dados do sistema. Certo? E aí, só para... Estamos quase finalizando nesses 5 minutinhos, né? Pós-dualismo é enunciado muito semiótico na paráfrase. Isso aqui é um bom exemplo do que seria... Gente, eu leio já o chat. Que eu não consigo acompanhar os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, o que acontece? Na paráfrase, aqui a gente tem um texto que a Adriana pode pensar, é verbal. Talvez ela não pense em nada disso, né? Mas olhando assim, é verbal. Mas, novamente, ela usou botões para clicar. Ela tem fotos, tem o nome, coloca.
A Bianca Boca Rosa descreveu como foi difícil o puerpério dela. Enquanto ela estava cheia de desafios com a chegada do herdeiro, o pai queria festa e churrasco. Lembrei do Pedro Scooby. Assim que a filha dele nasceu, teve festa também, enquanto a filha dele, inclusive, ficou internada na UTI, né? Então, assim, o porquê disso? As paráfrases agora não sucedem mais uma citação, gente. Ele simplesmente retoma um texto inserido na memória coletiva, ou seja, através das alusões amplas. Isso é um conhecimento compartilhado desses famosos, dessas subcelebridades, na verdade, que as mulheres acabaram tendo filho e os homens festejando, né? Isso foi uma entrevista que a Bianca falou, que ela disse assim, ó, e quando você chega em casa, você tá assim, lascada, fedida de dar mamar pro bebê, aquela situação sem dormir, com aquele medo de derrubar o bebê, porque tá com muito sono, e o homem tá, querendo botar o pagode alto, fazer churrasco, chamar a galera. Essa moça nada mais fez do que parafrasear. Mas se eu não tiver conhecimento dessa citação que está instaurada nas alusões amplas, no conheço o passado da sociedade, eu não vou retomar essa paráfrase, mas não deixa de ser paráfrase, não deixa de ser intertextualidade e não deixa de ser um texto muito semiótico. Porém, não foi feita com um botão de retweet. Então, é essa ênfase, né, enunciados multissemióticos, porque é para mostrar que está aí imbricado. Aí aqui, gente, a gente já falou a mesma coisa do anterior, tá? Basicamente mostrando, é um vídeo parodiado, mas exatamente, mostrando isso, que o conteúdo parodiado a gente já viu, né? Ele não vai, não, é o conteúdo que mostra que é paráfrase, é o conteúdo que mostra que é uma paródia, mas ele é feito através dos recursos fornecidos pela máquina. E aqui a gente continua também nesse dualismos enunciados multissemióticos, o exemplo que eu já dei, e aqui a gente tem esse quadro, que está lá na dissertação, que ele serve para sintetizar. Então, o compartilhamento de conteúdo, ele pode gerar citação, se tiver comentário, transposição, gente, eu não estou acompanhando o chat, eu estou terminando, aí a gente conversa. E a transposição, se você só mudar de ambiente, tá? Palavras clicáveis, nós vamos ter a referência, conjunto de dados da rede, nós temos a alusão estrita. Os enunciados multissemióticos podem gerar paráfrase ou paródia, porque os dois precisam do conteúdo para ser parodiado ou parafraseado, não dos botões. E a alusão ampla, ela serve como esse ponto de partida de todos os processos intertextuais. Então, ela está aí em tudo, certo? Aqui as referências, foi a minha dissertação, junto com a Moniquinha, e o meu artigo com ela. Coloquei aqui essa foto das últimas vezes que nós nos apresentamos juntas, porque eu ainda estou me acostumando nesse processo de, não digo me apresentar só, porque eu acredito que ela está comigo. Aí eu coloquei essa música. Eu te vejo em todo canto, todo olhar, onde tem amor, sei que você está. Agora você é tudo que a fé pode tocar. Então, enquanto eu estiver me apresentando, essa fé sempre vai estar comigo, então a Mônica também. Eu nunca vou estar me apresentando sozinha. Obrigada, e é isso. Tão lindo! Excelente apresentação, Dalet. Muito obrigada, viu? Agradeço demais. Gente, a Foi Gabriela maravilhosa. fez uma pergunta. Quem? A Gabriela, minha colega aqui do Sul. Deixa eu voltar aqui. Pois bote aí pra gente. A Gabriela, tem gente falando também de algoritmo aí. Tem muita coisa aqui acontecendo que eu prestava atenção aqui ou ali na tua discussão, Dalet, Gerardo. Ela perguntou como vocês operam com as trends das redes sociais. Exemplo, uma cena de um maluco no pedaço que tem sido refeita por muitas pessoas. Paródia. Assim, né? Pensando de primeira paródia. Eu pego uma cena dele e faço. Eu vi também que era do maluco no pedaço, quando ele tá no táxi, olhando Paris, vendo Paris pela primeira vez. E aí, essa cena, ela é replicada pela a skatista brasileira, a Fadinha. Ela faz exatamente igual, com a mesma música, a paródia. E depois eu percebi que várias pessoas começaram a fazer isso também, né? Mas sim, paródia.
Oi, Dalit. Obrigada Oi. pela resposta. Estou achando tudo muito interessante. Estou maravilhada aqui com o grupo. Estou encantada. Obrigada. Então, de modo geral, quando está se trabalhando com trend, por exemplo, vocês encaram ela como uma paródia. É isso? Não, depende. Mas no caso do Maluco no Pedaço, sim, porque tem uma cena cristalizada. Eu estou usando a do táxi, né? Eu não sei se essa nova trend, como é que ela funciona, mas vamos falar do táxi. É uma que eu não sei dizer, é uma cena em que a prima dele está com um fone de ouvido dançando uma música e em que ele entra atrás e começa a dançar também. Essa não é a mesma cena de que ele conhece, que ele está olhando pelo táxi, é outra cena. E aí tem uma música que é atual. Ela já começou, essa trend já começou, digamos assim, diferente da cena original, né? Entendi. Então é como se essa trend fosse uma paródia de uma outra paródia, porque Entendi. ela já não começa com a produção original, que é lá do Maluco no Pedaço dessa cena. Então essa semana, ou ontem, eu vi a Madonna fazendo essa trend também, que ela tá dançando e aparece um cara atrás, não sei quem ele é, mas quando ela não é, o que vocês levam em consideração para que ela não seja, por exemplo, uma paródia? Pronto. No meu ponto de vista, quando ela não é uma paródia tão marcada, nesse caso, né? A gente tem uma cena do Maluco no Pedaço no táxi, a fadinha replica do mesmo jeito, inclusive ela coloca o chapéu para trás, exatamente como ele faz, né? Então, nesse caso, é uma paródia. Mas, nesse caso dessa trend que várias pessoas seguem a mesma onda, a mesma moda, eu acredito que é mais alusivo, porque o texto é construído a partir de um conhecimento compartilhado, e você retoma o Maluco no Pedaço não porque tem marcas explícitas, mas porque você conhece o texto-fonte, que ele está tão replicado que nós conseguimos recuperar por meio de alusões amplas. Então, eu vejo como alusão ampla. Gabriela, paródia. A gente Obrigada. tem que ter o texto a ser recuperado, entendeu? Você tem um texto e você parodia esse texto. Então, você reconhece aquele texto ali que foi parodiado. A gente tem que ter esse texto, né? A gente tem que ter um texto A e um texto B que foi parodiado. É isso que a gente tem que ter. Nessa outra cena aí, como a Dalit falou, pode ser até uma alusão, né? Como ela colocou. Uma alusão àquilo ali que já foi tão visto, né? Aquilo ali. Mas, de qualquer forma, talvez você tenha razão, viu, Dalit? A Gabriela em dizer assim, porque a gente consegue recuperar esse texto de tanto que foi replicada aquela cena dele dançando, que você consegue recuperar esse texto. Então, eu acho assim, que o que ela está dizendo, que talvez faça sentido ela dizer que não deixa de ser uma paródia. Isso, eles colocam. Né? E agora, essa nova trend agora que apareceu, não sei se vocês fizeram isso, do anime, Dalit, como é que você vê isso? Aquela figurinha que você coloca lá uma foto, e aí o sistema, o ChatGPT, por exemplo, transforma num anime, né, com aquele olho grande e tudo. Eu vejo como alusão não, desculpa, é intertextualidade ampla por imitação de estilo. É um estilo muito característico do estúdio, né? Então, ele imita o estilo. Tá? A gente tem ali uma imitação de estilo. Isso. Que é justamente dessa anime, inclusive deu muita polêmica, né? Que queriam dizer assim, estão imitando aquilo ali, tirando uma coisa que é nossa, né? E estão começando a fazer muitas coisas sobre aquilo ali. Acontece que esse desenho é meu, né? A empresa até reivindicou isso, né? E aí as IAs, né, imitando, né? Isso, imitando. Ele até falou, né? É um trabalho manual, pensado, demorado. E vem simplesmente um recurso digital e imita. Digital e ele... Né, a Muito bom. Eu estou lendo aqui os comentários, gente. Pessoal, vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Ninguém saiu da sala, todo mundo está aqui firme e forte, querendo mais, sabe, de intertextualidade.